Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Salve a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Segundo Reis, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Elias é levado aos céus. Diz o seguinte: e sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu lhe disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E Eliseu disse a Eliseu: também eu sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor sobre sua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Aleluia, Jesus. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiam em dois lados e passaram em si. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu lhe faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja a porção dobrada do teu espírito sobre ele. Amém? Muita lição, né? Nós estamos vendo as últimas 3 viagens missionárias de Elias. E o seu companheiro sabia mais do que tudo que eram as últimas 3. Tanto é que quando os filhos dos profetas perguntaram: tu sabes que Deus vai tomar Elias hoje? Ele disse: eu sei, calai-vos. Era o motivo de Eliseu não deixar Elias de maneira alguma. Ele sabia que aquele era o último dia de Elias aqui na terra. E ele, como companheiro fiel, queria estar ao lado de Elias e queria ver ele subir. E Elias viu o quanto ele era dedicado à obra, que se virou para ele e disse: pede o que tu queres. Aí Eliseu pediu que Elias nem pensava que acontecesse. Porque depois de Eliseu, para você ver a audácia, o tamanho da vontade de servir a Deus que Eliseu tinha, porque depois do cara ver Elias deitar água no holocausto, fazer todo o ribuliço, zombar do povo de Baal, e o fogo do povo de Baal não consumia a lenha seca, e a de Elias molhada, cheia d'água. Aleluia, Deus. Orar e descer fogo do céu e consumir. Aleluia. E o cara ainda pedia porção dobrada, né, irmão? É santidade demais. O Eliseu, queridos irmãos, para quem não sabe a história de Eliseu, eu acredito que quase todo mundo conhece a história de Eliseu. Foi uma das pessoas que nós podemos dizer que teve a porção dobrada assim.
Aleluia. O que Eliseu fez foi mais do que Elias. Aleluia. A Bíblia diz que quando chegaram lá, quando Elias subiu, que a capa caiu, que Eliseu tomou a capa para voltar, ele dobrou a capa, feriu as águas e disse: aonde está o Deus de Elias? E as águas se dividiram. Aleluia. E ele passou. E os profetas de Betel, de Jericó e do Jordão, que tinham acompanhado ele, os 50 profetas, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Aleluia. E hoje nós vamos seguir a ele. E seguiram a Eliseu. E chegando em Jericó, a Bíblia diz que eles pediram a Eliseu para autorizar eles para ir caçar Elias, porque quem sabe o Senhor não deixou no monte ou no vale, e nós achamos, nós traz para cá. E Eliseu não queria de maneira alguma, mas eles insistiram, porque eles queriam bem a Elias. Era um homem de Deus que eles confiavam. Constrangiram tanto Eliseu que Eliseu liberou: vocês querem ir, irmão? E eles passaram 3 dias procurando e não acharam. E quando voltaram, o que foi que Eliseu disse? Eu não disse que vocês não fossem. Eles foram teimosos. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que naquela cidade o povo chegaram a Eliseu com os 50 profetas e disseram a Eliseu: Eliseu, a cidade é boa, é pacata, é uma maravilha, que pena. A água é salgada demais, a terra é estéril, não dá fruto nenhum. Mas a cidade é boa demais, é calma. E Eliseu olhou para eles e disse: traga um prato novo. Traga um prato novo. Deite sal nele. Colocaram da maneira que Eliseu falou. E disse que Eliseu saiu até a fonte das águas, jogou o sal nas águas e disse: assim diz o Senhor: nunca mais vai ter sal dessa água e nem vai ser estéril essa terra. Aleluia. Até o dia de hoje, a terra ficou de acordo com as palavras de Eliseu. Aleluia, Deus. As palavras dele, não foi de Deus. Ele apenas disse: assim diz o Senhor. Oh, E aconteceu. Aleluia. Né? Aleluia, Jesus. Para você ver o tamanho da capacidade do homem. Eliseu foi um missionário, queridos irmãos, que ele fez muita obra. A Bíblia diz que quando Eliseu chegou a Betel, a Bíblia diz que ele tinha feito uma obra, queridos, extraordinária, tinha acabado de fazer a obra e saiu um molequezinho mandando dele, zombando, dizendo: sobe calmo, sobe calmo. Isso fica para nós respeitar as autoridades da igreja, o povo que serve ao Senhor. E diz que Eliseu se virou para trás e viu o molequezinho e amaldiçoou em nome do Senhor. E na mesma hora apareceu 2 ursas e despedaçou só 42 daquele menino. Ninguém pode falar, tocar no ouvido, mangar, zombar. Aleluia, Deus. É muito atrevimento uma pessoa que não respeita uma autoridade que serve ao Senhor. Aleluia, Jesus. É muita falta de consciência, é muita infantilidade, porque a Bíblia diz que o Senhor diz: ai de quem tocar num dos meus ouvidos. Aleluia, Jesus. E Eliseu era um deles. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que uma menina tinha sido levada da Síria, lá de Israel para a Síria, e foi para a casa de um leproso, um capitão. E a Bíblia diz que lá a menina tinha tudo para pedir até que ele morresse, porque para ela ser levada, ou ela foi arrancada à força, ou mataram os pais dela, uma coisa ou outra. Ele levou e colocou na casa de Naamã para servir. E a Bíblia diz que ela, olhando para a situação do Senhor dela, disse: se você tivesse um cara diante do profeta Jesus, e ele sararia essa tua lembra. E a Bíblia diz que Naamã, no lugar de consultar, vir direto para Israel, foi falar com o chefe dele. E o chefe, no lugar de mandar a carta para Eliseu, mandou foi para o prefeito, o governo naquela época. E quando o prefeito leu, disse: por acaso eu sou Deus, ele quer me atingir. E já ia começar uma guerra.
E diz que quando ele saiu, Eliseu disse: ei, traga ele aqui, que eu quero mostrar que existe Deus em Israel. Tem profeta. Glória a Deus, ô glória. E ele voltou, e vocês sabem da história. Ele mandou na mão tomar aqueles mergulhos lá, foi sarar. Glória a Foi Jesus. uma vida de missão. Eliseu era uma das pessoas, queridos irmãos, que a Bíblia narra o que mais trabalhou na obra de Deus no Antigo Testamento. Aleluia. A palavra de Deus diz que a Síria quis fazer guerra com Israel. E o chefe do rei da Síria, do exército da Síria, reuniu o exército e disse: olha, nós vamos esperar o Israel em tal campo, tal hora, tal dia, eles têm que passar por lá e nós matamos. Eliseu disse: aí, não vamos por ali não, porque o rei da Síria está com o exército lá. Vocês não vão para lá não. E assim, por 2 ou foi 3 vezes, Israel se livrou de um ataque por causa de Eliseu. E disse que o rei da Síria se enfureceu com aquilo. Por que é que nunca dá certo? O que está acontecendo? Qual é dos nossos que está contra mim? Está vazando a história. Porque o mundo dos guardas disse: não, rei, não é nenhum de nós não, é o profeta Eliseu que está lá em Israel. Lá em Israel, eu sei que corresponde uma mulher aí na cama, sabe de tudo. Aí o rei disse: ah, esse não tem jeito não, quem tem manda aprender o homem. Porque como é que eu vou pegar o Israel que tem esse homem que é divino? E armou uma armadilha, perguntou se informou onde é que Eliseu estava, e logo o sujeito que ele disseram: ele está em Dotã. E ele estava dormindo, mas Geazi, que era o moço dele, disse que quando o moço levantou de madrugada para ir lá fora, talvez ver ter água, que olhou, estava o exército cercado a cidade de Dotã. Ele entrou no reino e disse: ah, meu senhor, agora nós estamos lascados. Os sírios estão tudo aí, o que nós vamos fazer? Eliseu achou graça, olhou para ele e disse: ó, Senhor, abre os olhos desse homem para que eles vejam que os que tem por nós é mais do que o dele. E o Senhor abriu os olhos do moço. Quando o moço olhou, a cidade de Dotã estava arrodeada dos filhos, mas entre os filhos e Eliseu estava o exército de Deus, os anjos. E quando Geazi pensava que o Eliseu ia dar ordem para acabar com os filhos, Eliseu disse: não, os anjos estavam esperando a ordem de Eliseu, para você ter ideia. Quando Eliseu olhou para que viu o movimento, disse: olha, eu peço só que filha conseguia, segue todos eles. E ficaram cegos, e Eliseu disse: agora é comigo. Bora, me acompanhe, porque a cidade não é essa, o homem não sou eu que vocês estão procurando. Bora, me acompanhe. E quando chegou no meio de Israel, lá em Samaria, disse que pediu ao Senhor para restaurar a vista deles. Quando eles viram, abrindo os olhos que estavam no meio da Síria, disse: agora sim, agora nós estamos ocupados. E o rei da Síria de Israel disse: o que nós fazemos com ele? Vamos matar? Ele disse: não, faz um banquete aí, dá comida e água, eles despedem. Aleluia. É uma luta para nós, irmão. Nós crentes não é para andar batendo nos outros, andar brincando, andar querendo a morte dos outros, não é para nós fazer o bem. Aleluia, Deus. Jesus diz: quando você der uma tapa de um lado, dê o outro lado do outro. Ou seja, quando você recebe o mal, faça o bem. Aleluia. Foi o que Eliseu fez. E os feitos de Eliseu, se nós fôssemos conversar aqui, querido irmão, está de 15 a 16. Eu não sei todos os entendidos aí que os irmãos sabem mais do que isso. Mas para você ver como a pessoa tem a vontade, o desejo de se santificar, de ter a unção que um obreiro, um pastor, um diácono tem, peça a Deus até dobrar da porção. Aleluia. Se você não fizer por onde, você recebe. Você recebe. Porque Eliseu foi muito. Eu na minha brincadeira lá com alguém, às vezes eu falo com dois lá, eu digo: irmão, atrevido igual aquele não existe não. E depois que ele vê a santidade dele, ainda pedir porção dobrar. Aleluia. Mas Deus, ele tem
lá no celeiro dele, sabedoria, força, poder para dar a nós, se nós buscarmos a Ele de todo o coração. De todo o coração. A Bíblia diz que quando nós decidimos buscar Ele de todo o coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Aleluia, Deus. a janela do céu será uma aberta. Isso o que aconteceu com Deus. Essa é a mensagem que fica para nós. Nós temos que fazer o bem, mesmo sem olhar aqui até os nossos adversários. E você vê que o povo está perseguindo a Deus. O que ele mandou foi dar de comida e bebida, porque a Bíblia diz, é a história da Bíblia. A Bíblia diz que nós amontoa coisas na mente da pessoa que quer nos atacar, como nós vamos fazer o bem a ele ou os seus familiares. Meu irmão Joel dizia que não existe arma maior de vencer o inimigo do que se tornar amigo dele. Do que se tornar amigo dele. Só tem uma pessoa que nós não podemos se tornar amigo dele nunca, que é o adversário de nossas vidas, nossas almas, né? Que é Satanás. Porque ele é, que nem Satanás falando sério, porque tem um cara, Satanás com Deus, é o inimigo, não era o de Deus, só ele. Só ele. Se rebelou, perdeu a oportunidade de que se perdoasse e hoje está derrotado e procurando derrotar mais pessoas para ele não só. Porque a palavra de Deus diz para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, né? Mas a palavra de Deus diz também que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, vamos ficar ao lado de Jesus e fazer é verdade. um pouquinho do que Eliseu fez. Todos os dias pedir a Deus sabedoria, como Moisés pediu para governar o povo. Nós pedimos para andar no meio dessa caminhada até o dia que Jesus nos chamar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim terá salvo. Vai perseverar até o fim na sua lei, no caminho, uma caminhada celestial. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Oh, Jesus.